Botafogo vai atrás do meia Cristaldo do Grêmio. Com 28 anos, o paraguaio pode ser uma opção para preencher a lacuna que está faltando ali no elenco para ajudar a suprir ali falta do Savarino, desfalques do Savarino ou do Santos Rodrigues. Temos poucos meios do elenco. E após negociar com o Cauli, trazer Mastriani, pode ser que a janela doméstica do Brasil nos traga uma boa surpresa, que é o Cristaldo no fogão. Isso e muito mais, tá? Mas deixa aquele like, vai deixando o like, comentando aqui embaixo. Vou pedir o passo a passo inteiro não, tá? Deixa pro meio do vídeo, sem mais enrolações, bora lá para reagir comigo a todo esse conteúdo sobre o Botafogo. Vamos então para Palmeiras e Botafogo. Vocês estavam ansiosos por esse jogo? Acho que foi um bom jogo. Eu também achei, embora 0x0 também achei. E vou dizer para vocês. Mas... Bom para o Botafogo. Exatamente. Aí deveria ser mais difícil jogar no Allianz. O Palmeiras ter começo de campeonato, mordido por ter perdido para o Corinthians o Campeonato Paulista, com o investimento que tem. O torcedor esperava mais, esperava o Palmeiras mais, tô jogando em casa e vou partir para cima, não foi o que a gente Palmeiras... viu. O Kiko Menezes, antes de você antecipar, antes de você antecipar seus comentários, Kiko Menezes vai contar como foi essa partida. 30 de março de 2025, quando o Botafogo começa hoje. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Sim, pelo que o nosso dono, né, nosso John Textor disse, o ano começa hoje. Ele tem essa mentalidade de não focar no Carioca. Para o John Textor, dono do futebol do Botafogo, o ano para o clube só começaria na estreia do Brasileirão. Ou seja, até ontem, dia 30 de março de 2025, ele considerava tudo uma pré-temporada. Pre-season is almost coming to an end. We have a great game down in Sao Paulo against Palmeiras. Great challenge just to open up the new season. O Botafogo, infelizmente, né, deixou de ganhar 3 taças, Carioca, Recopa e Supercopa. Ele precisou fazer caixa, mas às custas dos títulos que o nosso time perdeu. Torneio grande. Torneio de verão a gente não deixa para os outros. De fato, o ano começa hoje, ainda mais com a nova entrada do técnico do Renato Paiva. E lá estava o português, agitado, na beira do campo, comandando o Botafogo, que fez um bom jogo contra o Palmeiras. Savarino pintou na cara do gol, adiantou demais! É ainda coisa do jogo. Abertura para o Jair, tem cruzamento na área, o toque de Igor Jesus, o Everton bem posicionado. A intensidade do jogo. John deu um tapa na bola, tira a defesa, evita o pior para o Botafogo. Voltou o Botafogo, que orgulha os nossos torcedores, repito, sem estar feliz com o resultado. O fato é que as duas torcidas sentiram medo. No primeiro tempo, mais a do Palmeiras. Essa defesa do Everton foi salvadora. E houve sim mais uma chance em que duelaram Savarino e o goleiro do Palmeiras, que levou a melhor. Pausa para uma poesia. E ninguém cala esse nosso amor, e é por isso que eu estou aqui, é por ti, Fogô. No segundo tempo, o Botafogo novamente se atreveu a atacar o poderoso Palmeiras dentro de casa, como quem diz, e daí? E então veio o momento em que a torcida alvinegra sentiu medo. Quando o atacante Flaco Lopes apareceu sozinho na cara do goleiro John, que acertou tudo nesse movimento. Defesa de coxa esquerda. John, milagre! O jogo terminou com a torcida do Palmeiras vaiando o time que há 4 dias perdeu a final do Paulista para o rival Corinthians. O Botafogo deixou o campo com a sensação de ter feito uma partida decente. E com a esperança de estar no caminho certo para reviver o time competitivo e vencedor do ano passado. De facto, tenho que dizer que hoje volta-se a confirmar que é um grupo de campeões. Foi assim que eles ganharam os títulos e é assim que vão continuar a ganhar. Patrick, o ano do Botafogo começou hoje? Cara, acho que não começou hoje, começou de quando a gente se apresentou, né? A gente vem se preparando bastante, forte. Então acho que hoje foi uma prova que a gente está bem. O próximo compromisso do time será o jogo contra a Universidade do Chile, em Santiago, no Chile. É na quarta-feira, a estreia do Botafogo na Libertadores. Feliz ano novo para você, então. Feliz ano novo para nós. Valeu, querido. Muito bom. Bom, então o ano do Botafogo, segundo o dono, como lembrou um torcedor, segundo o nosso dono, né, aspas, do torcedor.
Está começando agora. Beleza. Por que a gente chamou atenção antes da reportagem para o fato de tivemos um bom jogo, porém melhor para o Botafogo? Porque o Palmeiras vem de um trabalho continuado. Um trabalho que envolveu algumas contratações, a principal delas ainda nem estreou, né, que é o Paulinho, mas de um trabalho continuado, um trabalho que vai aí para o seu quarto ano. A principal de valores já estreou, que é o Vitor Roque. Você não acha que é o Paulinho, não? Eu estou muito na expectativa de dinheiro. Não, mas não de dinheiro. De dinheiro tudo bem. Roque. Maior contratação, Vitor Roque. Mas eu estou muito na expectativa aí pela estreia do Paulinho. Acho que tem o mesmo peso. Para mim tem o mesmo peso. Então tá bom. Então já estreou o Vitor Roque. O Abel revezou o elenco nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista e depois do... Aliás, depois não. No clássico contra o Corinthians, ele já entrou com força máxima e aí enfrentou dificuldades para avançar. Avança, vamos lembrar como avançou. Falando no Vitor Roque, passa pelo São Paulo com aquele pênalti. Isso, né? E nos últimos 4 jogos, só aquele gol. Exatamente. 4 jogos, os últimos 4 jogos do Palmeiras, só o gol de pênalti que não foi pênalti. Que não foi pênalti, exatamente. Então, assim, por isso é que eu acho que, e pelo que eu entendi, meus colegas de jornal concordam, o jogo foi melhor para o Botafogo. Porque a gente está um tempão falando qual é o time do Botafogo que vai estrear, qual é a liga que vai ter, e o Renato Paiva e tal. E Estevão não viu bola, o Alex Telles engoliu. Uma jogada só que ele cortou para dentro, finalizou, mas... uma só. E a única jogada do Palmeiras também. Única dele e única do Palmeiras, então. Então eu acho que por isso, e o próprio Abel, daqui a pouco a gente vai ouvi-lo, o próprio Abel admite isso, né? Por isso eu acho que a gente esperava um Palmeiras num estágio, ainda mais contra o Botafogo, que ok, campeão brasileiro, mas com um time de trabalho inicial. Não admite muito isso, não. O quê? Tá bonito o gramado Muito show, né? Muito show atrapalha. Até o gramado, é a cortiça, que é o novo material. Lembra que tinha aquele outro material que eu não vou lembrar o nome, que derreteu, e aí foi trocado por cortiça, mas realmente estava bem aparente, não tava bonito o gramado, não. Assim, não chegou a ser um tapetinho. Pelo menos no Botafogo não se sente mal no sintético. A melhor chance, teve essa, porque essa do Botafogo não teve finalização, tá? Mas a melhor chance do jogo, o Botafogo foi melhor. A melhor chance foi do Flaco. Palmeiras. No final do jogo. A do Flaco, né? Flaco mano a mano, toma a decisão errada e perde. Ele faz tudo que um goleiro quer quando tá cara a cara com o atacante. Dá um chutão em cima de mim, né? Porque o bom atacante chega na situação, quem é que tem que ficar nervoso? É o goleiro. Eu tô levando a bola para cima do goleiro. Quem é que tem que ficar nervoso? Goleiro. Campeão da Libertadores e do Brasileiro, ainda assim? Qualquer atacante contra um goleiro, é mesmo? O atacante bom deixa o goleiro nervoso. Qualquer atacante mas não. Agora você se ele faz o gol. O Flaco perdeu a posição pro Vitor Roque, que ainda não... Aí. Não, mas é sobre 3 jogos, né? Tudo 4 bem. jogos. Mas imagina, esse peso de ser a maior contratação da história, não é só do Palmeiras, é a maior contratação do futebol, da história. Isso atrapalha também. Ela gera uma ansiedade, né? Acho que tem vários pontos para falar desse time do Palmeiras. É lógico que a torcida esperava mais, mas você vê que o próprio Allianz, num jogo de estreia de Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, atual campeão, e a gente viveu confrontos interessantíssimos no ano passado, entre Palmeiras e Botafogo, então era um jogaço. E retrasado, né? Decidiu o brasileiro no retrasado. Exatamente, passado e retrasado. E tinha 30 mil torcedores. Isso é pouco, tá? A gente está falando de um estádio que o torcedor vai e lota, e então já é um reflexo de que o torcedor ainda tá com um pouco de bode desse começo do ano. E principalmente não engoliu não engoliu como se classificou contra o São Paulo e muito menos a derrota para o Corinthians. E esse começo, nessa configuração do Palmeiras, tudo bem, tem o Paulinho. O Paulinho está sendo preparado para estrear na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tá quase lá. Mas já era para o torcedor estar um pouco mais contente do que ele está vendo. E a gente está vendo o Palmeiras com muito sofrimento, muita bola longa, como vocês destacaram, dependente da genialidade do Estevão. O Veiga também não está bem. E quem é que estava bem na posição, né, jogando, que poderia estar jogando na posição do Veiga, não está disponível, que é o Maurício, que se machucou, né? Então, tem várias coisas que não estão funcionando. E ontem o Palmeiras, né, bota o M no banco, então começa com o Lucas Evangelista e fica muito exposto, dá muito espaço para o Botafogo, né? Ele é um jogador muito interessante, mas talvez para se utilizar o Lucas Evangelista, o Abel vai ter que mudar a forma de jogar.
talvez com 3 atacantes lá na frente não seja a solução. Talvez puxar o Estevão para jogar mais por dentro, liberar o Mike, o Piquerez. Eu fico desenhando de vez em quando, né? O Duma de Abel, o Cato ali, o que dá para o Abel fazer de diferente, né, Lofredo? Para apresentar outro resultado, porque está fazendo a mesma coisa. E aí não, mas ele tá martelando. Ele não dá o braço a torcer, não. Ontem criticou a torcida do Palmeiras. Então, a coletiva tinha que servir para ele falar das dificuldades do jogo. E ontem, e a gente está acostumado a assistir as coletivas do Abel, ontem de novo ele fez isso. Né? Então, mas vocês não acharam que ele estava defendendo o time dele? Porque a torcida canta no intervalo, mas que saudade quando o Palmeiras jogava com vontade. Eu entendo que ele tenha saído em defesa, não? E sim, isso aí mas, é uma... Ele defendeu o time dele. Eu acho que o canto é equivocado mesmo. Não é uma questão de vontade, não. Eu acho bastante equivocado. E aí eu entendo que ele, de repente, tenha se sentido obrigado a sair em defesa. Eu acho que não é vontade. Acho que, assim, pode ter saudade quando o Palmeiras jogava bem. A vontade quando o Palmeiras não é um jogava problema. organizado. Enquanto o Palmeiras tinha variação de jogadas. Não dá rima, a métrica tá ruim. Mas, assim, essa que é a questão. E isso passa pelo técnico também. O técnico, que a gente sabe que em diversas oportunidades, quando o time apresentava uma queda, ele conseguiu remodelar o time e lançar para cima novamente, colocar na ponta, está tendo mais dificuldade nessa temporada. Agora sim, pessoal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Não acabou ainda, tá? Tem mais vídeo para você reagir comigo aqui, tá? E antes, temos que avisar que aqui em cima é o nosso Live Pix. Mande uma mensagem de texto ou de áudio pra gente. Ali, o e-mail do canal, rafoguense10@gmail.com. Você pode mandar qualquer valor, a 6 centavos, são bem-vindos. E também é o e-mail de contato do canal. Quiser mandar proposta de parceria, né, de um merchan, um jabá, aqui no canal para divulgar seu curso, seu produto, sua consultoria, seu canal. Você pode mandar, a gente troca uma ideia e fecha uma parada maneira para todo mundo. E nós temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um, cabe no seu bolso e ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias com muito conteúdo para vocês. Somos o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo, ninguém supera a gente. Então, dá uma moral pra gente. Sem mais enrolações, bora pro resto do vídeo. E o meu fogão, hein? O atual campeão brasileiro começou a rodada. Ai, minha cavalaria alvinegra. Gostei do que vi. Então, muito bem. Amei o que vi. Começou a rodada, empatou. Por isso que não foi 10 de 10, 9 de 10. Porque não dá pra dar 10 de 10, porque eu queria a vitória. O jogo fora de casa, esse jogo no Allianz, na casa do Palmeiras, fez um ótimo jogo. A gente vai ver como foi na volta. Os nossos comentaristas vão falar o que acharam do meu fogão, Rodrigo. O Botafogo já começou assustando em chute de Igor Jesus que o Everton salvou. O camisa 99 estava inspirado e ainda obrigou o goleiro do Verdão a defender mais uma. A resposta do Palmeiras foi com o Estevão em chute por cima do gol, mas o time de General Severiano era melhor. Savarino avançou livre e chutou cruzado para mais uma defesa de Everton. Arthur mostrou que está evoluindo a cada partida e fez um belo lançamento para Savarino. O camisa 10 ficou livre, mas adiantou demais a bola. Já no finalzinho, Flaco Lopes ficou na cara do gol e John salvou. Ainda deu tempo da defesa alvinegra salvar mais uma vez para garantir o empate fora de casa. Final, Palmeiras 0, Botafogo 0. E a grande surpresa foi que o Renato Paiva, no seu jogo aí oficial, o primeiro à estreia, escolheu o Patrick de Paula. Muita gente achava que ele ia escolher o Santi, ele escolheu o Patrick de Paula. Vou dizer que no início eu fiz... O que você tá inventando, garoto? E depois eu gostei, porque o PK fez uma boa partida, foi um jogo diferente do que a gente via, mas eu falava que durante toda a temporada que o Botafogo sem o Luiz Henrique era outro Botafogo, mesmo com as peças, e a gente vai ter que se acostumar a ver o Botafogo sem aquele brilho do Luiz Henrique. Ele é um fora de série do futebol brasileiro. Mas eu gostei demais desse Botafogo, me animou, Vene Casagrande. O Gregory jogou uma partida assim impecável, todo mundo jogou muito bem. Igor Jesus, o Alex Telles, enfim, o Vitinho. Eu gostei muito do Botafogo, Vene. Gostei, concordo com você sobre a sua reação do Patrick de Paula, porque você eu também... Você teve essa também? Eu não fiquei com essa reação porque eu pensei o seguinte, Renato Paiva, ele tá fazendo uma pré-temporada, treinando o Botafogo durante muito tempo. Se ele tá fazendo isso é porque, de fato, no treinamento
Deu certo. Se ia dar certo ou não contra o Palmeiras, não tem como a gente saber, porque ele analisou aquilo no dia a dia do Botafogo. Obviamente pensando no melhor para o Botafogo. Mas confesso que eu fui pego de surpresa e eu gostei demais da atuação do Patrick de Paula. Foi bem Torço demais. pessoalmente por ele, para ele dar a volta por cima, que é um cara sensacional, um baita ser humano e também um grande jogador, não à toa que o John Textor investiu o que investiu para tirar do próprio Palmeiras, inclusive. Mas gostei demais do Botafogo, até falei isso aqui, que apesar do resultado 0-0 não ter sido uma vitória, mas foi o time carioca que eu mais gostei de ver atuar, porque eu tinha aquela expectativa de como seria esse Botafogo versão 2025, porque é um novo Botafogo, e foi um Botafogo que foi muito bem. Inclusive, merecia sair de campo com a vitória, apesar de último lance, o John ter salvado a vida do Botafogo numa bola ali no finalzinho, e para mim seria uma grande injustiça se o Palmeiras conseguisse essa vitória, porque apesar do Botafogo ter feito um bom jogo, a gente precisa mencionar, mas me chama muito a atenção também como o Palmeiras vem atuando muito mal, dando muito espaço ao adversário. No jogo contra o Botafogo, por exemplo, vários contra-ataques e um espação, um latifúndio ali pro Botafogo. Arrisco a dizer que se tivesse um Luiz Henrique da vida, dificilmente esse jogo seria 0-0. Mas, de maneira geral, gostei muito dessa estreia do Botafogo na temporada, vamos dizer assim. Acho que o Renato Paiva soube utilizar muito bem a pré-temporada, os períodos de treinamento para poder montar a equipe. Agora, o torcedor alvinegro precisa ter um pouco de paciência. Não adianta você ficar fazendo comparação àquilo que a gente sempre menciona aqui, Arthur, Luiz Henrique, a ausência do Thiago Almada, óbvio que pesa muito, mas, de maneira geral, gostei do Botafogo e, para mim, merecia sair, sim, com essa vitória diante do Palmeiras. É claro que há construções já feitas e treinadas pelo Renato, mas muito do Botafogo de 24. Ele fez a manutenção e eu acho isso muito legal. Sim. Isso mostra que o treinador deixa um pouco a vaidade de lado e faz a manutenção de um time que ganhou praticamente tudo, Lucas Pedrosa. Eu falei muito do Gregor, para mim foi o melhor em campo. PK foi muito bem, o John fez uma defesa salvadora, mas o Arthur também foi muito bem. E o menino Jair, muito firme, deu um molezinho uma hora lá, mas normal, já logo controlou, mas ele 9 de 10 também o Jair ao lado do Barbosa. E o Barbosa também fez uma partida muito firme, Pedrosa. Primeiro a gente tem que novamente constatar que o Botafogo tem elenco. O Botafogo tem uma equipe que foi novamente montada para estar entre as melhores do país. E sobre a semelhança de jogo que você falou, de preservar as ideias, Fernando, isso tem a ver com o jogo posicional. O Arthur Jorge jogava no jogo posicional, o Renato Paiva joga no jogo posicional, que são pontas bem abertos, linhas bem ajustadas, jogadores que não trocam tanto de posição, apesar de no Arthur Jorge ele dar um pouco mais de liberdade para o Luiz Henrique e tudo mais. Hoje o Botafogo tem jogadores que podem cumprir essa função. Um 4-1-4-1 diferente também do que o Arthur Jorge fazia, mas com conceitos parecidos, dando liberdade para os laterais, deixando os pontas também serem desequilibrantes, principalmente nessa questão das pontas, e o Igor Jesus mais centralizado, sendo um cara mais perto da área para justamente finalizar as jogadas, e ele quase abriu o placar para o Botafogo no início do jogo. Então, assim, eu vejo um Botafogo que foi muito bem postado, foi bem contra o Palmeiras fora de casa, que não está vivendo um bom momento, muito pelo contrário. Esse é o Palmeiras muito pobre de criatividade, depende muito do Estevão, mas o Botafogo poderia ter vencido o jogo a qualquer momento. Repito, claro que a questão do Flaco Lopes também, aquele gol que ele perdeu, é surreal, mas tem que dar mérito pro goleiro também, que é o John, que é um grande goleiro. Então, na minha visão, se o torcedor do Botafogo estava preocupado sobre como seria essa cara, e acho que era uma preocupação justa, pelo menos uma equipe organizada, com bons jogadores, esse Botafogo vai ter durante a temporada. E eu achei que eu ia ver um Igor muito camisa 9 pela fala dele, né? Eu vou jogar, mas ele tá mais próximo da área do que antes. Mas também ele não perde a mobilidade, que eu acho que é a maior característica do Igor, né? Ele é um cara muito móvel, com uma força física muito grande, tanto que ontem ele deu uns 3 passes que poderiam ter sido gols, ou seja, ele não era o último homem. Ele tava lá buscando o jogo, assim, gostei demais do meu fogão. Tava eu, depois do jogo, toda metida. Queria ganhar uns 3 pontos, Vini? Claro que eu queria, porque agora eu tô exigente. Eu passei falando, gente, falava aqui nesse programa, um dia eu vou sonhar, fazer igual a torcida do Palmeiras. Ganhou só a Copa do Brasil, fica brava, né? Um dia eu vou passar por isso. Essa daí é do Flamengo, no caso, ano passado. Também, mas o Palmeiras, lembra? Queremos não sei o quê, estavam em primeiro. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro, tô bravo. E lá no Allianz você tem boas lembranças. Maravilhosas lembranças. Boas lembranças. Vitinho foi bem também. Bem demais o Vitinho. O time todo do Botafogo, uma força coletiva e uma paciência, até defensiva, porque tem horas que o Botafogo sabe sofrer. Isso era assim no ano passado e aconteceu a manutenção nesse ano. Minha diretoria, Palmeiras e Botafogo 0-0, o palmeirense está puto, o botafoguense nem tanto, e acho que nenhum dos dois precisava estar tanto assim, né? Tivemos imagens ali no final do jogo, uma torcedora do Palmeiras chorando, pô, meu irmão, o que houve, minha amiga?
0x0, estreia do campeonato, tá chorando. Caraca. Que isso? Se emocionou. Mas enfim, cara, o Palmeirense tá chateado, a torcida cantou lá em protesto e tal, porque as coisas não estão funcionando do jeito que o Palmeirense se acostumou. Mas também não é pra tudo isso. Então o Palmeiras fez um jogo equilibrado com o Botafogo, só que dentro de casa, com, né, o Botafogo não fez o começo de ano muito bom, como ele não fez nos 2 anos anteriores. Me parece muito claro que o Botafogo abre mão dos primeiros 3 meses do ano para jogar para valer e tem funcionado, né? No restante do ano, e o Botafogo hoje estreou na temporada contra o Palmeiras. Eu acho que o Botafoguense ficou feliz com o que ele viu. O Botafogo, obviamente, no estádio do Palmeiras não foi ter domínio de jogo, né? Não foi ter a bola o tempo inteiro, a bola é mais do Palmeiras que do Botafogo, mas, cara, a qualidade do Botafogo para contra-atacar o Palmeiras, ou mesmo para atacar o Palmeiras quando ele tinha essa possibilidade, infinitamente mais forte do que o Palmeiras atacando o Botafogo em bloco. O Palmeiras demorou muito para ter as suas chances claras de gol e o Botafogo não. E uma coisa que me chamou muita atenção durante o jogo é que como o contra-ataque do Botafogo era bem articulado. Vamos supor que o Savarino hoje não tivesse num dia meio tecnicamente duvidoso. O Botafogo tinha feito 2 gols ali com alguma tranquilidade. Uma bola que ele sai de cara com o goleiro e a outra que era só ele lançar. Se ele tivesse o pé esquerdo, era só ele virar a bola no segundo pau e fazer o gol. Só que ele não tem o pé esquerdo e no outro lance ele adiantou demais 2 falhas técnicas do Savarino que evitaram 2 gols do Botafogo. Além das chegadas pelos lados, as outras oportunidades que o Botafogo criou, a maior parte delas em lances extremamente verticais, né, olhando pro gol e na direção do gol em velocidade. Só que tem uma curiosidade aí que você pode prestar atenção nos melhores momentos depois. A quantidade de vezes que o Botafogo atacou o Palmeiras, abrindo a defesa do Palmeiras. Como é que você contra-ataca fazendo essa abertura? Do outro lado do campo, um jogador do Botafogo sempre acompanhou o lance. Seja para no final da jogada, se passar por todo mundo, ele tá lá, seja para você atrair a marcação de um zagueiro e tirar, dar espaço, porque quando você dá espaço, mais gente vai entrar com facilidade. O Botafogo dificilmente atacou com menos de 3 jogadores. A quantidade de mano a mano, ou até lances, como esse primeiro do Savarino, de superioridade numérica num contra-ataque, ele mostra alguma coisa errada no Palmeiras, né? Ele tem os méritos do Botafogo, evidentemente, que se armou muito bem pro contra-ataque, fez um jogo legal no que ele se propôs a fazer, poderia ter ganhado o jogo, e o Palmeiras também teve oportunidades no final do jogo, que é verdade que o Palmeiras também poderia ter ganhado, o jogo não merecia um 0x0, podia ter sido um 2x2, mas um time que tá no primeiro tempo, como o Palmeiras, jogando em casa, não está sufocando o adversário desesperadamente, não tá criando chance de gol. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito sonso. Por que o adversário tá tendo espaço para contra-atacar com superioridade numérica? Às vezes 2 contra 1, 3 contra 3. Peraí. Isso é cenário de final de jogo, eu indo pra cima, perdendo o jogo com 11 jogadores na frente e meu adversário jogando nas minhas costas porque eu tô me expondo. Por que o Palmeiras não tá? Por que o Palmeiras está exposto e não está conseguindo criar lá na frente? Tem alguma coisa muito claramente, que o Abel não é burro, já percebeu, tem alguma coisa ali desequilibrada no Palmeiras que ele vai ter que achar. Porque o Palmeiras não consegue ser objetivo no ataque, não consegue criar as oportunidades claras quando tem a bola, e para ele ter a bola e conseguir combater a defesa adversária, ele precisa abrir ao ponto de dar para o adversário 2 gols quase feitos para o Botafogo no primeiro tempo, que o Botafogo não concluiu. Mas não é o comum, esse é o cenário de final de jogo, então não é normal a gente ver um time, seja ele qual for, no primeiro tempo sofrer contra-ataques de mano a mano, isso não é normal. O Palmeiras mostrou um desequilíbrio grande hoje, um cobertor de pobre, que para cobrir na frente descobre atrás, cobrir atrás não consegue lá na frente. No final do jogo, quando o Botafogo cansa de dar aquelas esticadas dele, o Botafogo dá uma recuada, o Palmeiras vai para dentro e consegue ali chegar com algum perigo. Mas no grosso, no jogo todo, o Botafogo foi muito mais consciente do que ele estava fazendo do que o Palmeiras. O Palmeiras me pareceu um time muito mais na base do cara, vamos aqui todo mundo aqui, a gente vai tocando, a gente vai achar um lance. Né? O Botafogo parece que sabia que, a minha limitação hoje é essa, eu vou jogar aqui, vou esperar o Palmeiras e eu vou esticar a bola ali e o Palmeiras não vai conseguir acompanhar, porque ele foi matando os laterais do Palmeiras na medida que eles percebiam que os jogadores do Botafogo atacavam abertos, né? Sempre tinha um jogador aberto para cada lado, mesmo quando você tinha a bola jogada no Igor, um jogador do Botafogo sempre corria na direção oposta da jogada. Então tem o jogador da aproximação e tinha um jogador como se fosse na sobra da jogada, que é muito inteligente, mas que não é só usado para sobra. Você pode falar, mas o jogador da sobra não pode ajudar a concluir? Então, mas ele não tá só na sobra. Ele tá na sombra e também puxando a marcação de um terceiro jogador. E esse terceiro jogador às vezes abre espaço, porque você não tem, por exemplo, tá chegando o Patrick de Paula, que atuou com uma aproximação bem legal do ataque hoje. Eu achei que o Patrick de Paula ia ser mais volante, ele foi mais meia do que volante hoje. Você tem, quando você puxa esse jogador, o Patrick de Paula consegue chegar sozinho. Se você não puxar, esse cara vai vir marcar o Patrick. Então, inteligente a jogada do Botafogo em abrir o campo, mesmo que isso deixe mais difícil, entre aspas, alguns lances onde você não pode fazer 1-2. Você tem que jogar uma bola um pouco maior, mais longa.
né? O Palmeiras não conseguia fazer isso nem individualmente e também não conseguia fazer isso com passe curto. Como a única opção que o Botafogo deu para o Palmeiras foi o passe curto, o Palmeiras não tinha a opção de contra-ataque de fazer as jogadas que o Botafogo estava fazendo. Então o Botafogo tinha espaço quando atacava e podia pensar na maneira que ele atacar. O Palmeiras não tinha. Era o Botafogo fechadinho e o Palmeiras tendo que encontrar a solução. Qual é a solução que o Palmeiras tem encontrado? Joga a bola no Estevão e vê se o Estevão está num dia bom. Quando ele tá num dia bom, ele passa por um, dois caras e cria uma jogada, faz um golaço e tal. Quando ele tá num dia comum, ele vai participar, ele vai criar alguma coisa, mas de onde virá a jogada de gol do Palmeiras? Ou de uma abafa, de um cruzamento, de uma bola perdida, alguma coisa. No final do jogo, numa bola enfiada, o John teve uma participação brilhante. Se eu tivesse que eleger os dois melhores jogadores em campo, eu vou tentar ser justo. Eu não posso dar para um goleiro a condição de melhor do campo, tem que ser dos dois. Né? Porque os dois goleiros fizeram pelo menos aí somando 4, 5 defesas assim de evitar um gol cara a cara com o atacante. Então, os dois goleiros hoje, o John e o Everton, foram os dois melhores jogadores em campo, na minha opinião. Tem alguns outros bons destaques, a entrada do Lucas Evangelista deu uma melhorada no meio de campo do Palmeiras, né? O Estevão esteve abaixo, o Veiga jogou uma boa partida, mas também nada demais. O Richard Rios jogou bem, né? O Piquerez fez uma partida boa, ofensivamente nem tanto, mas eu escolheria os dois goleiros como os melhores jogadores em campo. Passando rapidamente pelas estatísticas do jogo para comprovar ou desmentir o que eu estou dizendo, o Palmeiras teve 2 chances claras de gol, o Botafogo nenhuma na estatística. Eu não concordo, porque as 2 bolas do Savarino são chances claras de gol. Pode ser que não tenha chegado ao último momento, e aí você acha que tem que rever essa maneira de fazer essa estatística, porque, porra, se eu e o goleiro, eu não consegui chutar, mas é uma chance clara de gol, né? Então você tem que considerar aqui as oportunidades que o Botafogo, é verdade que não chegou a concluir todas elas, mas o Botafogo não teve 0 chances claras de gol. Esse número aqui é alguma contagem subjetiva aí que não deu pra entender hoje. Normalmente eles acertam, hoje não tá bom isso aqui. Finalizações 13 para cada lado, posse de bola 56 pro Palmeiras, 58 pro Palmeiras, 42 pro Botafogo e tal. Número de escanteios 2-2, defesas do goleiro 5 defesas do goleiro do Palmeiras e 3 do Botafogo. Você tem aqui um jogo que mostra realmente um equilíbrio e mais ou menos corrobora com aquilo que eu estou dizendo de um equilíbrio. Acho que o Botafoguense sai mais otimista e mais feliz e acho que o Palmeiras continua preocupado. Mas é um preocupado também com doses de exagero. A gente sabe como é que é a torcida do Palmeiras, né? Minha família é italiana, eu sei bem como é que é. Tudo é levado a vezes 5. Né? Então já faz aquele drama, meu Deus, não aguento mais, até quando? Não é isso. Não, o Palmeiras vem de um grande momento, é natural. Tenho algum indício de que talvez o ciclo esteja chegando no final. É possível. O Abel já andou falando disso, meu ciclo está chegando no final, daqui um ano... E a gente começa a ver ali que o torcedor do Palmeiras cobrando o que hoje? Vontade. São indícios, talvez, de um ciclo. Vamos aguardar um pouco mais para ver, mas realmente o Palmeiras já não está na mesma pegada dos anos anteriores. Eu acho que o Botafogo, além de conseguir um bom empate, consegue uma boa impressão para dizer para o texto que ele tem razão. Realmente, para o Botafogo, o ano parece que começa em abril mesmo. Botafogo analisa a investida em meia Cristaldo do Grêmio. O Botafogo analisa a investida no meia Cristaldo do Grêmio. O paraguaio tem 28 anos e perdeu espaço recentemente no Grêmio, informou o jornalista Wellington Arruda, do canal Panorama Botafoguense, na segunda-feira, hoje, 31/3. A diretoria alvinegra estuda a contratação de mais um meia de criação para a janela doméstica, que assim encerra dia 11 de abril, daqui a 10 dias. 12 dias, vai. Cristaldo é uma das opções, assim como o Cauli, do Bahia, ou seja, ou vem um ou vem outro, né? Eu prefiro o Cauli, mas o Cristaldo seria uma boa opção para compor o elenco, sim. O que pesa contra a chegada de Cristaldo ao Botafogo é que, no começo do ano, o Atlético Mineiro demonstrou interesse e, na ocasião, o Grêmio pediu $8 milhões, 45,7 milhões de reais na cotação atual para liberá-lo. É muito dinheiro, tá? O Cauli também é um cara caro, mas é mais barato do que o Cristaldo, pelo que eu sei. O Cauli seria, acho que, o valor de mercado dele seria em torno de 14 milhões de reais e o Bahia podia cobrar algo abaixo disso. Então, entre Cristaldo, tudo bem, 28 anos, é mais novo que o Cauli, mas não sei, 2 anos de diferença, 3 anos de diferença. Prefiro pagar, sei lá, menos de 10 milhões pelo Cauli do que pagar quase 50 pelo Cristaldo, né? E encher os cofres de um rival nosso. Cristaldo rejeitou a oferta do Grêmio de renovação contratual e perdeu espaço nos últimos jogos. Seu vínculo é até o fim de 26. Essa temporada, ele tem em 10 jogos, 2 gols e uma assistência com a camisa tricolor. O que eu iria propor ao Grêmio, já que ele não quer renovar e que o Grêmio encostou ele, vamos fazer um empréstimo com obrigação de compra. Não é nem opção, é obrigação de compra, uma cláusula de compra obrigatória, caso ele bata metas. Traz ele para cá,
ó, bateu meta A, B e C, o Botafogo tem que comprar ele. E ponto. Não bateu, mas o Botafogo gostou do cara, preferência de compra do Botafogo. Vai lá e ativa a cláusula e compra ele, até antes da hora, como foi o caso, né, do Jefinho, que o Botafogo tinha a cláusula de compra e comprou antes do fim do contrato de empréstimo. Então, pode ser uma forma de você ajudar o Grêmio a se desfazer de um peso morto, né, que está consumindo o salário, etc e tal, e você fazer o Botafogo se interessar em possivelmente comprar ele por esse valor de 40 e poucos milhões de reais, que não é baixo, mas o Botafogo não sabe se o cara vai render ou não. Então teria que ter uma forma de testar isso antes. Eu acho que se o Botafogo quiser mesmo, cara, propõe o Grêmio empréstimo com obrigação de compra. Não é opção. Porque a opção o cara pode vir pra cá, jogar e voltar pra lá e o Botafogo cagar pra ele. E o Grêmio perdeu a chance de vender ele pra outro time. Mas com obrigação de compra, o Grêmio sabe que se o cara render, ele vai conseguir o dinheiro dele na venda do jogador. Eu faria essa proposta. Bom, pessoal, ficamos por aqui, tá? Daqui a pouco tem mais conteúdo. Esse aqui é só o terceiro vídeo de hoje. Então, ó, antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. No Instituto Fogão temos área de membros, 4 planos, 3, 5, 15, vários valores. Ajudam muito o canal a manter a pegada de postagem, sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Ninguém supera a gente nessa parada. E a estrutura da minha cara, né? Tem que dar uma moral para ajudar ela aqui a continuar existindo e a gente continuar fazendo um bom trabalho para vocês. Aqui em cima, LivePix. Você manda uma mensagem de áudio ou de texto pro canal, né? E ela chega aqui nas lives. E ali o Pix do canal, qualquer valor, até centavos, ajudam muito, tá? E também é o nosso e-mail de contato. Quiser mandar uma mensagem pra gente, propondo um jabá, um merchan, algo do tipo, divulgar o seu canal de YouTube, divulgar o seu curso, seu produto, sua consultoria, o que é que seja, você pode divulgar aqui no canal e fazer uma parceria com a gente. Fico por aqui, obrigado e até o próximo vídeo.